O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, durante a Quaresma, a Igreja faz sua esta oração de Azarias, que nós ouvimos aqui na primeira leitura, que com humildade reconhece, confessa as suas faltas, as faltas do seu povo, mas com confiança espera perdão e misericórdia. Com humildade, confessa as suas faltas, as faltas do povo, e com confiança espera o perdão e a misericórdia de Deus. Esta deve ser a nossa postura, não apenas durante a Quaresma, mas durante toda a nossa vida. Por um lado, com humildade, confessamos as nossas faltas, mas com toda a confiança esperamos o perdão de Deus, a sua misericórdia, mesmo que grande tenha sido o nosso pecado. O texto aqui retirado do livro do profeta Daniel, apresenta então Azarias no meio do fogo, na fornalha ardente. Diz aqui, versículo 25, Azarias parou e de pé começou a rezar. Abrindo a boca no meio do fogo, disse. Então aqui, meus irmãos, ensina algo para nós, né? Isto é, Azarias, no meio do fogo, ele reza. No meio da dificuldade, ele reza.
Na tribulação, ele reza, e ele reza reconhecendo as suas faltas, reconhecendo que ele merece aquilo pelo qual ele está passando. É interessante, meus irmãos, porque não poucas vezes nós não aceitamos as consequências das nossas faltas. A nossa oração é: meu Deus, não sei por que sofro tanto assim, eu não sei o que foi que eu fiz. A atitude de Azarias é totalmente outra. Ele abre a boca no meio do fogo, reza e diz, versículo 37, Senhor, estamos hoje reduzidos ao menor de todos os povos. Somos hoje o mais humilde em toda a terra, os mais humilhados, por causa de nossos pecados. Versículo 37, por causa dos nossos pecados. Isto é, ele reconhece que aquilo pelo qual ele está passando é devido aos seus pecados, os pecados do seu povo. É uma atitude de humildade. Meus irmãos, infelizmente isso não é tão comum não. Infelizmente, quantas vezes eu ouço, vem alguém e diz, nossa gente, tanta guerra no mundo, tanta maldade no mundo, meu Deus. E a pessoa diz isso se excluindo. Ela acha que a maldade do mundo, que o pecado do mundo é culpa do mundo, ou até mesmo de Deus, não minha, não tem nada a ver com isso. Quanta maldade, chega até mesmo a dizer, eu não sei porquê, Deus não leva esse povo que faz tanta maldade, quer dizer, a culpa é de Deus, né? Isto é, por que Deus não mata já essa gente que faz coisas más? Quem é bom morre logo, mas esse povo ruim vive que é uma beleza, por que Deus não leva de uma vez? Isto é, a pessoa percebe que essa atitude, ela está se excluindo, isto é, a culpa então é de Deus que não leva esse povo ruim, não mata esse povo ruim de uma vez. Uma vez encontraram um repórter, perguntou a Madre Teresa de Calcutá, diante de tantos problemas na igreja, de tantas falhas, de tantos pecados de homens e mulheres na igreja, essa pessoa perguntou a Madre Teresa de Calcutá, irmã, o que é que precisa mudar na igreja para não ter tanto pecado, tanto erro? Ela olhou para aquele homem e disse, o que é que precisa mudar? Eu e você. Se nós mudarmos, nós mudaremos a igreja. Se você for melhor, entenda aqui, igreja, eu me refiro às pessoas, né? Se você for melhor, a igreja será melhor. Se você for mais santo, o mundo será melhor. Mas se você, no seu coração, você nutre raiva, rixa, discórdia, inveja, rivalidade, desentendimento, a maldade impera no mundo porque impera em você. Quantas famílias são desunidas por causa dos sentimentos de ira, de maldade, de rixa que trazemos no nosso coração. Então é claro que o mundo está desse jeito, o macro mundo está desse jeito, porque o seu micro mundo está nessa maldade. Olhe para o seu coração, do seu relacionamento com os seus irmãos, isto é, pessoas que lhe magoam, que lhe fazem o mal, e que você fica remoendo aquilo no seu peito. E aí você acha que é terrível a guerra que está acontecendo. É terrível a guerra que está acontecendo. Mas existe guerra
no seu coração. Existe maldade na sua alma. Você que reluta em perdoar de todo o coração, como apresenta aqui o Evangelho de hoje. Diz que um homem devia uma grande fortuna ao seu patrão. Pediu compaixão, misericórdia, me perdoe. E o patrão perdoou. Quando ele encontrou um companheiro, um irmão, que lhe devia um tiquinho, ele não teve a mesma postura, a mesma atitude, a mesma misericórdia. Mas não é assim Deus conosco? Deus que nos perdoa pecados que nos levariam ao inferno. Deus nos perdoa. E você não perdoa o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã, o seu marido, a sua esposa, o seu vizinho, alguém que lhe contrariou, que lhe irritou, que lhe magoou. Mas você não quer perdoar. Você fica guardando e nutrindo aquela atitude no seu coração. Aí você diz, não, padre, mas eu tenho rezado, padre, olha. Aí você vai, como você não quer se defrontar, se confrontar com este problema, você foge. Não, mas olha, padre, eu estou fazendo a minha quaresma, eu estou rezando, estou jejuando. Ótimo, mas está tendo misericórdia? Misericórdia. Se não houver misericórdia, o seu jejum não vale nada. Se no seu coração você traz maldade, rixa, discórdia, intriga, e você não tem combatido tudo isso, mas combatido de verdade, o seu jejum não vale nada. A sua oração não vale nada. Ah, padre, o senhor está sendo exagerado. Então tá bom, então, já que você acha que o padre Overlande está sendo exagerado, eu vou pegar São Pedro Crisólogo. Tá bom, padre Overlande pode estar errado e redondamente errado. Mas eu acho que São Pedro Crisólogo, do século IV, não deve estar enganado, né? Ele é santo, né? Olha aqui o que São Pedro Crisólogo diz. Para que a tua oferta seja aceita por Deus, a misericórdia deve acompanhá-la. O jejum só dá frutos se for regado pela misericórdia. Misericórdia aqui, quando você ajuda os pobres. Misericórdia aqui, quando você dá um bom conselho a um necessitado. Misericórdia aqui, quando você perdoa quem lhe fez o mal. E aquela pessoa que lhe fez o mal, aquela pessoa que magoou você, que às vezes você não quer desculpar a pessoa, né? Então tá bom, você não precisa desculpar, ela errou com você, ela magoou você, ela não merece ser desculpada. Mas o perdão é algo diferente. Uma coisa é alguém que me machucou sem querer. Ela deve ser desculpada. Foi sem querer. Outra coisa é quando a pessoa me machuca querendo. Ela só pode ser perdoada. Desculpada não, porque ela quis. Mas você pode perdoá-la. Então aqui, nosso Senhor, por meio de São Pedro Crisólogo, e ensinamento do Evangelho, né? Com a medida com que medirdes, vós sereis medidos. É ensinamento do Evangelho que nós ouvimos hoje, daquele que foi perdoado tanto, que não quis perdoar menos, e que por causa disso, Deus não lhe perdoou a sua dívida. Ele foi preso, o patrão mandou prendê-lo, até que ele pagasse toda a sua dívida. Pois bem, São Pedro Crisólogo, o jejum só dá frutos se for regado pela misericórdia.
pois a aridez da misericórdia faz secar o jejum. O que a chuva é para a terra, é a misericórdia para o jejum. Por mais que cultive o coração, purifique o corpo, extirpe os maus costumes e semeie as virtudes, o que jejua não colherá frutos, se não abrir as torrentes da misericórdia. Você pode fazer muitas coisas boas, mas se não houver misericórdia no seu coração, de nada valerá tudo aquilo que você está fazendo. Então, meus irmãos, precisamos, quando nós nos pusermos em oração, precisamos nos colocar diante de Deus, reconhecendo as nossas culpas, os nossos pecados, e até mesmo aceitando as consequências dolorosas que vieram sobre nós. Continua aqui, Azarias, nos versículos 39 e 40, ele então rezando, vendo tudo aquilo pelo qual o seu povo está passando, e ele no meio do fogo diz: mas de alma contrita e espírito de humildade sejam acolhidos, e como nos holocaustos de carneiros, e como nos sacrifícios de milhares de cordeiros, assim se efetue hoje o nosso sacrifício em tua presença, e tu faças que nós te sigamos até o fim. Aceita, Senhor, o meu sofrimento, como se fosse o sacrifício de milhares, como ele diz aqui, de um holocausto de carneiros e touros, de sacrifícios de milhares de cordeiros. Então você que está passando por dificuldade, por um sofrimento, Senhor, eu te ofereço este meu sofrimento como um sacrifício, porque tanto por todo o mal que eu já fiz. Mas qual é a sua atitude diante do sofrimento? É reclamar de Deus, é criticar Deus, é dizer que Deus não está ouvindo as suas súplicas porque você é muito bom. Como é que você pode estar sofrendo desse jeito? Mas quando você sabe que você é pecador e que os seus pecados trouxeram consequências na vida de tantas pessoas e consequentemente no mundo, você aceita com paciência as consequências dos seus pecados. Foi assim que Azarias fez. E mesmo em meio ao sofrimento, o que é que ele pede? Senhor, que eu te siga, versículo 40, que eu te siga até o fim. Só assim eu não serei frustrado, porque coloquei em ti a minha confiança. Vamos lá, meus santos. Pedir a nosso Senhor para não desanimar. Eu não sei aqui o sofrimento de vocês, as dificuldades pelas quais vocês possam estar passando, mas peça a Deus: Senhor, me dá humildade para que eu aceite com paciência este sofrimento na minha vida, para que eu te siga na perseverança até o fim, e que eu não me esqueça, Senhor, que eu mereço isso pelo qual estou passando, que eu preciso fazer penitência, que o meu coração ainda é muito diferente do teu coração. Então é justo que eu padeça, mas eu te suplico misericórdia, e que essa misericórdia, meus santos, recebida por Deus, se transforme em fruto espiritual. Eu espero que todos aqui e aqueles que acompanham pelas redes sociais, recebendo a misericórdia de Deus, e se você, meu santinho, se você tem se confessado, você tem recebido a misericórdia de Deus. Se você, meu santinho, tem comungado, você tem recebido a misericórdia de Deus. Se essa palavra, de alguma maneira, está tocando o seu coração, seja tocando no sentido de dar paciência, seja tocando no sentido de estar incomodando, você tem recebido a misericórdia de Deus. Ora, se você tem recebido a misericórdia de Deus, seja mais misericordioso. Vamos lá.
nessa quaresma, com quem você precisa melhorar o seu relacionamento? Estou perguntando para cada um aqui, e que acompanha pelo YouTube, pelo Instagram. Com quem você precisa melhorar o seu relacionamento? Deixar de ter esse coração velho, mesquinho, tacanha, raivoso, briguento, irado, que não sabe perdoar, que fica justificando essas tranqueiras ruins no seu coração. Justificativa você vai ter. Eu já disse, se você quiser justificativa para me odiar, você vai ter. Vocês querem motivo para odiar o padre de vocês? Vocês vão ter. É só procurar um pouquinho que vocês encontram. Nós somos pecadores. Mas se você quiser motivo para amar com amor, cheio de misericórdia, é só procurar um pouquinho que você vai ter. Você tem motivos para perdoar. Você tem motivos para buscar ter um coração misericordioso. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus e suplique a Ele a graça de um coração diferente neste tempo da quaresma de preparação para a Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.